Olá, queridas lobas, espero encontrar todas bem. Vamos lá falar um pouquinho mais do capítulo do Barba Azul. Que capítulo? Eu não sei quantas de vocês chegaram a ler o restante do livro, mas eu fiquei com um pouco de dificuldade de trazer para vocês. Trouxe até uma pesquinha aqui para não esquecer dos pontos mais importantes, para que a gente consiga absorver ao máximo esse capítulo. Acho que esse capítulo ele é tão fundamental que pelo menos ele deve ser lido por todo mundo. Se a gente pensar que uma chavinha tão pequena, né, com seus arabescos, pode trazer respostas, a gente vai começar a se interrogar um pouquinho mais. A Clarissa começa, em determinado ponto do livro, a falar muito sobre o farejar. E quando ela fala da chave, ela pontua o farejar de uma maneira muito intensa. E o que seria esse farejar? Bom, logicamente a gente está sempre aqui falando através de analogias e pensando nessa mulher selvagem, né? No farejar ter algo a ver com os nossos instintos, ter uma relação íntima com a nossa percepção que vai para além da razão, né? Que é aquele toque da estranheza, aquilo que a gente já falou um pouquinho nos nossos encontros. No fundo, esse conto é sobre a perda da inocência, né? Sobre como essa irmã mais jovem precisa perder a inocência para que ela vá para o mesmo patamar das mais velhas, porque afinal as duas irmãs mais velhas, embora aceitem o cortejar do Barba Azul naquele momento do bosque e do piquenique, elas não cedem. Elas continuam com a opinião de que há alguma coisa estranha naquela Barba Azul. E o que significa que o instinto, que isso que é da ordem do não dito, segue vivo, né, nas duas. Elas conseguiram alcançar isso. E a irmã mais nova precisa passar por algum rito, né? É um rito quase de morte. Embora a Clarissa fale sobre a idade, a gente não está falando da cronologia, porque não necessariamente só as jovens garotas são inocentes, né? A inocência ela nos acompanha diante de tudo aquilo que a gente não quer ver. E ter coragem para olhar, para enxergar, para ver e não poder desver é algo muito duro. Essa semana eu recebi no consultório o caso de uma paciente muito complexo que descobriu uma traição, várias traições. E isso mexe absolutamente com ela, porque é algo que ela não pode desver. Né? Então é uma cena muito intensa e que ela não consegue simplesmente dizer, olha só, não existiu e vou seguir e olhar para esta pessoa e fingir que nada aconteceu e seguir a história com todos os nossos planos, porque simplesmente aconteceu. E é o que acontece com a irmã mais nova. Naquele momento em que ela abre a porta, em que ela vê os corpos, as caveiras, os cadáveres, a partir dali alguma coisa acontece. A partir dali, nem ela vai ser a mesma, nem o Barba Azul vai ser o mesmo, nenhum nem o outro, porque eles simplesmente não vão mais fingir. Ele chega e ele pede, cadê lá o meu óleozinho de chaves? Onde é que está a minha chave pequena? A partir dali alguma coisa tem que acontecer. Então, o momento da perda da inocência, simbolizado pelo conto, é aquele momento em que cai a ficha. É aquele momento em que eu estou ali naquele casamento, acreditando ainda que vai dar certo, mas tem aquele momento em que cai a ficha, em que as roupas ficam todas sujas de sangue, que eu não tenho mais como dizer, vou continuar como se nada tivesse acontecido. Eu até posso continuar, mas vou pagar um preço. No caso do conto, o preço era a vida. Na vida real também é. Né? Quando eu pago com a minha vida, eu deixo de ser quem eu sou para caber na expectativa do outro, dos outros, da sociedade. Mas eu já não consigo mais fingir que nada aconteceu. Já não é mais como se nada tivesse se passado. Se passou, eu sei. Agora eu sei. Agora eu sei que o meu marido é um assassino. Agora eu sei que se eu ficar aqui eu vou compactuar ou eu vou morrer. Eu não tenho mais como desver, eu tenho que fazer uma escolha. E é o momento em que ela faz uma escolha. Eu trouxe aqui alguns pontos que eu acho muito interessantes para não esquecer de falar com vocês, que primeiro, o ganhar tempo. Quando a irmã pede os 15 minutos, ali ela sabe, preciso me salvar. O que é que eu vou fazer? Eu vou confrontar o Barba Azul? Talvez eu não tenha repertório todas as vezes na minha vida
para bater ali de pronto e confrontar aquilo que me causa dor, que me ameaça de alguma maneira. Às vezes eu preciso ganhar tempo, sim. Ela pede 15 minutos. E esse ganhar tempo para ela é o nosso ganhar tempo do eu não sei se eu consigo me divorciar agora ou mudar de emprego amanhã. Não suporto mais estar aqui, mas tenho que pagar minhas contas no fim do mês. Então eu preciso aqui começar a fazer um planejamento de mudança. Mas eu preciso olhar para a mudança como algo real, porque eu já não suporto estar nesse mesmo lugar. Eu já não consigo desver o que eu vi, que isso aqui já não me cabe, já não me serve. Então, o ganhar tempo é algo fundamental e que a gente precisa pensar que muitas vezes na nossa vida a gente se vê numa situação, descobre algo e conta para todo mundo, ou toma uma situação, ou acaba uma relação, ou começa uma relação sem ganhar tempo, sem parar para um planejamento mínimo, para uma tentativa de encontrar ferramentas, porque ali ela vai buscar, ela não sabe muito bem o que ela vai fazer, mas ela já sabe que ela não quer morrer, e ela sabe que se ela não lutar, se ela não fizer um movimento qualquer, ela vai morrer. Quantas vezes nós morremos na nossa vida porque não ganhamos tempo, porque vamos direto para o confronto, porque dizemos acabou, e aí depois a gente se arrepende, ou a gente vai e começa, e depois a gente se arrepende, não era bem aquilo, ou a gente diz uma coisa para pessoas que depois vão nos questionar. Quantas de nós, né? Quantos casos eu já escutei na clínica de pacientes, homens inclusive, que descobrem uma traição ou algo mais complexo e contam para todos os amigos e família, numa tentativa até de se barrar e depois, puxa vida, não era aquilo que eu devia ter feito, é ganhar tempo, esperar um pouco para não agir tão de imediato no calor da história, porque a gente pode ir para um confronto que a gente não tem ferramentas. Se eu não tenho ferramentas, eu posso me machucar. Então, ganhar tempo é fundamental. Pensem quantas vezes na história de vocês perderam por não pedirem os 15 minutos. Aquela coisa da ficha que cai, sabe? Eu já entendi, caiu a ficha, não dá mais, eu vou precisar mudar. Agora eu preciso dos 15 minutos, eu preciso me programar, eu preciso entender. Mas lá está, que esses 15 minutos não se prolonguem, porque se ela não começasse a procurar ali pelos irmãos, né? E olha que engraçado, né? Muitas vezes a gente vai para o confronto, tem algo que a Clarissa traz, que eu também anotei aqui, que é o blefe. Às vezes eu não tenho ferramenta, eu não sei muito bem o que eu vou fazer, mas eu vou fazer aqui minha cara de mal para assustar o outro. Às vezes eu não sou essa mulher toda empoderada, mas eu vou dizer aqui que sou, porque naquela cena eu preciso, e acabo me transformando. Muitas vezes a gente blefa achando que não tem aquela característica, mas ela está ali, está adormecida. A irmã não sabia que os irmãos chegariam a tempo. Mas o blefe dela, então, irmãs, cadê os nossos irmãos? Vocês estão vendo os nossos irmãos? Faz com que do nada apareçam esses irmãos, né? Então, muitas vezes você vai para uma situação de confronto, olha, eu tenho medo de falar em público, mas eu vou aqui criar uma história qualquer que me possibilite falar em público. E quando eu vejo, eu estou falando em público. Então, o blefe às vezes também nos ajuda. Então a gente precisa entender onde é que eu posso blefar, onde é que eu posso acreditar que ainda não é palpável, mas que pode ser. Né? Onde é que eu posso colocar alguma característica de expectativa sobre mim mesma nesse processo de autossalvamento que pode ser real. Então esse é um outro ponto que ela traz que eu acho muito bacana da gente falar. Tem uma fala que também é muito interessante, que nesse momento em que a ficha cai e que a gente percebe que precisa fazer alguma coisa, que nesse momento acontecem coisas muito complexas e é um momento muito especial. Ela fala de uma espécie de dança entre predador e presa. Se vocês observarem filmes de caçadas, né, que são às vezes muito cruéis, ou filmes, né, do duelo entre os animais, né? Se a gente pensar na cadeia alimentar, talvez assim seja mais fácil. O predador e a presa têm uma dança. Dificilmente a presa olha diretamente para o predador muito tempo, porque há um certo tremor nos olhos, há uma certa evidência mínima que se passa nesse olhar que precisa ser evitada, porque se o predador percebe a fragilidade da vítima, é aí que ele avança. Então, nessa dança, nessa hora, na hora em que o Barba Azul abre a porta ali do quarto e vê que ela já tinha visto tudo, se ela fraqueja, naquela hora, ela morre.
ela podia estar ali apavorada, ela podia não saber o que ia acontecer depois, mas ela finge que ela precisava de algo que ela nem precisava. Eu vou rezar, eu vou fazer as pazes com Deus, eu vou, enfim. Ela articula um movimento para que o predador não perceba que ela ali está realmente fragilizada, que ela estava apavorada diante da morte, que ela estava desesperada com medo do que podia acontecer com ela. Então, em muitos momentos, a gente demonstra ao outro fraqueza e demonstra ao nosso próprio Barba Azul um medo que faz com que ele vença, que é você não termina nada que você começa mesmo. E aí você pensa, não termino nada que eu começo mesmo. Você não consegue dar conta de um trabalho tão difícil? Realmente eu não consigo dar conta de um trabalho tão difícil. E é nessa hora que a gente dá ao predador a força que ele tem para matar o nosso eu. Eu não consigo viver sozinha, então eu não vou me separar. Eu não posso ser julgada pela sociedade, então eu não vou assumir os meus próprios desejos. Eu não consigo dar conta do olhar da minha família porque eu sou diferente deles ou seguir um caminho que não foi o que eles quiseram. E é nessa hora que a gente se interroga, então eu sou diferente, eu sou má, eu sou ruim, eu sou fraca. E é aí que o Barba Azul vence. O que a gente precisa é desfazer essa hora, que você não termina nada que você começa. Olha, eu termino várias coisas que eu começo. Eu até posso não terminar tudo, mas eu termino muita coisa. Olha, você não dá conta desse trabalho. Esse trabalho é mesmo difícil. Eu posso até não conseguir dar conta de tudo, mas eu vou conseguir fazer alguma coisa. É assim que a gente derrota o Barba Azul. É percebendo que existe aqui um clique que ele traz para englobar o todo, para dizer, olha, você não vale, você não consegue, você não vive sozinha. E você parar para pensar, mas eu já vivi sozinha em vários momentos, eu já me resolvi várias vezes, eu já consegui dar conta das minhas relações neste padrão. Olha, mas você não dá certo com ninguém. Eu vi por acaso isso hoje de uma paciente e vi ela ali se cortando para caber numa relação que é difícil dar certo de uma maneira vívida se ela seguir por esse caminho. Então, desfazer essa aliança com Barba Azul exige confronto, mas não um confronto que vá direto. É preciso os 15 minutos, é preciso parar e pensar, é preciso acreditar que você consegue criar uma expectativa qualquer. É como um truque de mágica, sabe? É o tirar algo da cartola que eu nem sei muito bem como é que foi parar ali dentro, mas que vai ser necessário para que eu siga. Então, o farejar, o cheiro de sangue é algo difícil. A Clarissa traz aqui uma parte do capítulo interessante falando sobre isso, sobre ser difícil suportar o que se vê, porque o cheiro de sangue que ela traz não é o cheiro do sangue menstrual, por exemplo, é o cheiro do sangue da alma, de todas aquelas mulheres que vieram antes, é o cheiro da morte, é essa alma que sangra quando ela não pode ser quem ela é, por medo, por ter que se encaixar nos padrões, por ter que se encaixar naquilo que as pessoas acham que é, e por medo de aquilo em algum momento ressoar como uma maldição. Né, do eu não vou conseguir ser feliz se na minha relação eu não funcionar dessa ou daquela forma, se eu não perceber dessa ou daquela forma aquilo que todos dizem que está posto, é isso aqui, olha, felicidade é se você fizer dessa maneira que as coisas vão fluir e não funcionar para mim e eu não entender e tentar me encaixar de qualquer jeito. A minha alma sangra, e sangra de uma maneira a manchar todos os meus vestidos, e sangra de uma maneira a me mostrar que não, por aquele caminho eu não vou ser feliz. Aquele é o caminho da morte da minha alma, de uma morte dilacerante. Então é difícil suportar o cheiro de sangue, mas é importante olhar para ele. Quantas vezes a gente vira, né, eu trouxe isso no nosso encontro, a gente vira o rosto diante de algo difícil de ver, de algo feio, mas aquele algo feio existe, ele está ali, e muitas vezes é olhando para aquilo, é olhando para as nossas partes menos confortáveis, menos interessantes, reconhecendo às vezes a nossa mesquinhez em alguma coisa, ou a nossa dificuldade, ou os nossos medos, ou as nossas falhas, é que a gente consegue encontrar saídas, soluções e pensar, mas eu não sou tão mesquinha, mas eu não sou tão invejosa, mas eu não falho tanto aqui, mas olha, eu tenho isso aqui que de alguma maneira me serve. É olhando de frente para o nosso espelho, encarando o Barba Azul, com ferramentas para isso, que a gente consegue dar a volta à situação, a gente consegue matar o Barba Azul.
Tem algo também muito interessante que a Clarissa traz, que é a relação, uma relação complexa de lealdade com quem veio antes. A lealdade com quem veio antes vira quase uma herança mortífera, né? Tá ali naquele lugar das maldições. Quando a gente percebe uma família em que a mãe não foi feliz, a avó muito menos, vem ali no nosso inconsciente uma movimentação onde eu também não posso. E eu começo a sabotar relação após relação numa aliança com quem veio antes muito grande. Mas às vezes é preciso romper. Às vezes não, praticamente sempre é preciso romper essa aliança. Se a gente pensar que quando a esposa, a irmã mais nova, olha para todas as mulheres que antes dela morreram e pensasse, é o meu destino. Todas morreram, não escapo. Se ela pensasse isso, ela estava se aliançando e ali ela ajoelharia e seria decapitada. Mas ela rompe a aliança, ela pensa no eu preciso viver, até mesmo para honrar de uma outra maneira, para dizer, olha, vocês aqui, esses corpos, me serviram de aviso. Então, ela rompe uma aliança amaldiçoada e abre espaço para uma nova forma de vinculação. É como se a gente pensasse, um dia as mulheres queimaram sutiãs e eu não posso mais usar sutiã, eu tenho que andar sem sutiã para sempre, porque eu tenho que me aliançar com o que aconteceu antes. Mas existem outras formas, né? Porque no fundo o movimento do feminismo para queimar os sutiãs é um movimento de libertação. E libertação significa faz o que você quiser, né? Usa, não usa, enfim, né? Usa um modelo diferente, seja livre para ser quem você é. Vocês conseguem olhar para o espelho e perceber uma aliança entre o que vocês veem e aquilo que vocês sentem, né? Vocês são livres para existirem, vocês se permitem, de alguma maneira, começar a quebrar, a botar para fora as heranças da mãe, das tias, das mulheres que sofreram, as mulheres que se ocuparam de cuidar só do outro, de dar conta só do outro. Vocês conseguem se ver descoladas disso? É importante que a gente faça esse exercício. A Clarissa fala também sobre o recuar e dar a volta. Né? O recuar e dar a volta é essa opção que a gente ganha de transformar a energia em força. Né, de perceber que nem sempre a gente precisa ir para o confronto, às vezes a gente precisa sim recuar, se afastar da cena para poder dar a volta à cena, que é exatamente o movimento dos 15 minutos, é o movimento do ganhar tempo, é o movimento do eu preciso fazer alguma coisa e se eu for para o confronto direto, eu não vou conseguir. Então, pensar nessa estratégia de autoempoderamento, de buscar as ferramentas necessárias, que muitas vezes a gente também consegue dar conta das situações mais complexas. E o grito de libertação, não sei se é a última parte, mas assim, não, é o Homem do Escuro, enfim. O grito de libertação é muito interessante, porque às vezes a gente também acredita que a gente consegue se salvar sozinha sempre. E não. Às vezes a gente precisa buscar a ajuda das irmãs mais velhas, né? De quem já veio antes e quem entende, quem tem ali essa certa... não é maldade a palavra, mas é esse lugar de uma certa desconfiança de que tudo é linear, de que o mundo é tranquilo, que a gente está vivendo no mundo de Alice, de quem já viu o mal, de quem sabe que ele existe e quem não subestima a força do mal, né? E sabe que ele habita dentro da gente também. Quando ela recorre às irmãs mais velhas e os irmãos surgem em cena, o que ela está dizendo é eu sozinha não venço o Barba Azul. Às vezes a gente precisa de ajuda sim, a gente precisa de uma ajuda profissional, né? Buscar um psicólogo, um terapeuta, um xamã, o que a gente acreditar. Às vezes a gente precisa partilhar com um amigo, às vezes a gente precisa escutar de alguma maneira diferente aquilo que está ali dentro, através da fala traduzida pelo outro. Então, os processos terapêuticos servem muito nesse sentido. Pedir ajuda, gritar por socorro, quando a gente já não dá conta, mesmo que não dê conta do blefe, da cara feia, de enfrentar o Barba Azul e dizer, olha, eu te venço. Às vezes olha, eu acho que eu realmente não consigo terminar nada que eu começo. E talvez tenha alguém que diga assim, olha, mas e
aquela monografia da faculdade que você finalizou e foi tão bem? Mas aquele trabalho que você conseguiu finalizar e recebeu o elogio do seu chefe? Mas e esse processo que você fez na sua vida de divórcio, de reestruturação, de ressignificação da sua história? Isso aqui não foi dar a volta? Isso aqui não foi finalizar alguma coisa? Então, olha, afinal você termina alguma coisa que você faz. E às vezes a gente precisa desse espelho, né? A gente precisa gritar para o outro para que o outro nos devolva. Tudo bem, a gente não precisa dar conta de tudo todo o tempo. É uma exigência muito cruel da sociedade hoje, né? Do vai lá e se vira. E não, eu posso pedir ajuda, eu não posso fazer disso o meu modus operandi, eu não posso achar que eu só vou viver pedindo ajuda, porque eu também preciso construir as minhas ferramentas, eu preciso me empoderar, mas eu não preciso fazer isso sozinha, né? E a Clarissa traz isso com uma sabedoria muito grande. Ela traz uma coisa interessante sobre os sonhos, sobre o homem, o noivo animal, né, e o homem no escuro dos sonhos das mulheres. O noivo animal que aparece em quase todas as histórias antigas, né, que era este homem aterrorizante e cheio de instintos e que vem de alguma maneira para abocanhar ali toda a inocência da princesa, da mocinha. A fera entra nesse lugar, que se assemelha com o que ela traz do homem no escuro, né? Então, ela fala que todas as mulheres, em algum momento da vida, tiveram um sonho, ou em que elas estão do lado de fora e tem ali este homem animal que tenta atacar e elas não têm como se defender, ou algum sonho em que você está perdida num lugar escuro, ou que você está sendo atacada por alguém que é até alguém da sua convivência e alguém muito pacífico. Enfim, são sonhos que apontam para esse lugar da fragilidade, para esse lugar do opa, acorda menina, tem alguma coisa aí. Ela fala dos sonhos e, como eu já disse para vocês, a Clarissa é junguiana e eu sou lacaniana, psicanalista lacaniana, e ela é junguiana. Ambas as linhas, né, tanto a psicologia analítica quanto a psicanálise, trazem a interpretação dos sonhos como algo muito rico. Os sonhos como tradutores da nossa psique, da nossa psique, né, como tradutores daquilo que a gente não consegue dizer. Então, fiquem atentas aos sonhos, fiquem atentas às movimentações que o inconsciente vai trazendo para alertá-las. Às vezes os sonhos parecem completamente desconectados, mas eles nos dizem algo dos nossos medos, dos nossos desejos, daquilo que nos movimenta de uma maneira que muitas vezes é adoecedora. Esse livro ele é um grande guia de autoconhecimento. E quando a gente olha para ele dessa maneira, com maneira de amplitude mesmo, de olha, preciso ampliar isso e me encaixar nessa história, ele pode ser um instrumento muito útil, né, no processo de autoencontro, de reconhecimento das nossas partes não tão bonitas, de enfrentamento, né, diante dessas partes nossas que nos ancoram, que nos puxam para baixo, diante de enfrentamento do mundo, né, e do Barbazu que também está do lado de fora, desse Barbazu que quer nos encaixar na história dele só porque sim, né, e vai usar a desculpa do amor, do afeto, desde que faça sentido para ele. Se faz sentido para ele, ele vai tentar sim cortar, encaixar ali na caixinha. Se a gente se permite, é porque o nosso Barbazu também diz que faz. O que a gente precisa é começar a questionar. Será que eu estou feliz? Quem é o meu predador hoje, né? O que é que ele quer me dizer? O que é que ele está escondendo, né? E, acima de tudo, como é que eu posso me defender? Eu estou me defendendo? Ou eu estou presa nas minhas fantasias de que o outro vai me abandonar, de que o outro não me ama, de que eu preciso ser muito certinha para fazer tudo para que o outro olhe para mim, de que eu não sou boa o suficiente, ou eu sou nova demais, ou eu sou velha demais, ou eu sou magra demais, ou eu sou gorda demais, ou eu sou inteligente demais, ou eu sou inteligente de menos, como se eu precisasse todo o tempo de uma justificativa para ser amada. E o amor é algo de outra ordem. A razão não embasa. A razão não vai trazer, se fosse assim, como seria bom, meninas? Se a gente só amasse aquela pessoa que vai preencher todas as nossas expectativas e pré-requisitos racionais. Não, o amor é de outra natureza. E se eu consigo senti-lo assim, por que eu vou acreditar que a outra pessoa sente de outro modo? É o nosso Barbazu gritando, seja perfeita.
porque simplesmente a perfeição não existe. E todas as vezes que ele gritar seja perfeita, ele vai gritar um seja infeliz ali, na linha de baixo, escrito em letrinhas bem pequenas, porque ele está me pedindo algo impossível. E se eu seguir tentando realizar o impossível, eu vou condenar a minha vida à infelicidade. O que eu preciso fazer é segurar a minha chavinha, deixar ela sangrar, sentir o cheiro de sangue e dizer, ok, eu vi o sangue e eu entendo, né? Sem sangue não há vida, eu preciso da vida, eu preciso validar quem eu sou e validar quem me ama do jeito que eu sou. Fora isso, é hora de dizer não, é hora de começar a gritar pelos irmãos para ajudarem a gente a matar o nosso Barba Azul. Um beijo, meninas.